Podem apagar essa fileira aqui para mim, por favor. Deixe só de trás. Eu creio que eu acho que é o de baixo. Veja para mim se é o de baixo. Não, é o de cima, perdão. Isso, acenda de baixo. Aí. Foi ali. É ali? É ali, perdão, obrigado. É ali. Ok, pronto, ficou bom, obrigado. Dê glória a Deus que Ele é bom. Leiam comigo no 3, 1, 2, 3. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Está falando do caminho para a maturidade, amém? Os justos são convocados, diga convocados, para amadurecer. São convocados para amadurecer. Há um engano religioso que traz o entendimento distorcido que simplesmente é só entregar a vida a Jesus e está tudo bem. Não, não está tudo bem. A cruz não é o fim. A cruz é o começo. A cruz é o início de uma nova vida. Aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura. Tem novas criaturas aqui? As coisas velhas ficaram para, todas as coisas se fizeram novas. Então, percebam que quem está em Cristo é uma nova criação. Agora não é uma criação à imagem do pecado, a semelhança do pecado de Adão. Agora é a imagem de Cristo Jesus, a semelhança do Filho de Deus. Por isso que esta criatura, essa nova criação, é chamada de filhos. Oh meu Deus, tem alguém comigo conectado? Coloque a mão no seu coração, diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, abro o meu coração, abro o meu espírito para receber a revelação da palavra de Deus e ser impactado, curado, liberto, salvo, transformado, próspero pelo poder dela, no poderoso nome de Jesus. Então, essa nova criação é chamada de filhos de... Só que existem dois tipos, na verdade são três. Eita. Posso revelar? Alguém diga revelation. Eu sinto revelação de Deus aqui. O primeiro tipo de filho é o filho imaturo. É o filho? É o bebê. O bebezinho do papai. E o bebê, ele não sabe o que faz, não é verdade? O que mais faz é chorar, sim ou não? É ou não é? Me ajudem? E fazer cocô. Os filhos de Deus que são bebês só choram e fazem cocô. Eita Jesus, para onde você está nos levando, Pai? Esse é o primeiro tipo. E tem muito filho de Deus, muita filha de Deus que não quer deixar de chorar e fazer cocô. Pergunto: bebê limpa a próprio cocô? Quem tem que limpar é outro, né? Tá entendendo? Diga: vizinho, temos que crescer para limpar o nosso próprio cocô. Enquanto se é bebê, alguém tem que limpar, alguém tem que alimentar, alguém tem que proteger, sim ou não? Alguém tem que ficar de olho, vigilante, sim ou não? Alguém tem que pegar na mãozinha para conduzir, sim ou não? Alguém tem que ensinar, sim ou não? Esse é o primeiro tipo. Mas por causa da religiosidade, muitos filhos de Deus não querem sair desse status de bebê. Diga: bebê. E o bebê, claro que hoje né? Hoje está cada vez mais surpreendente. Já nasce com os traços do pai e da mãe, né? Não precisa mais DNA. Mas antigamente nascia com cara de joelho. Era ou não era? Todo mundo dizia que era bonito, bonita, só para elogiar mesmo.
só para agradar o pai e a mãe, né? Mas o que eu quero dizer é que não tem as características do pai. Enquanto somos bebês, não há características do pai em nós. Olá. O segundo tipo são as crianças. As criancinhas. As criancinhas são egoístas. Fala a verdade, são ou não são? Tudo é meu, né? É meu, é minha, não é? A maior característica da criança é que ela é malina, é ou não é? E é egoísta. Toda aquela que ainda não atingiu maturidade é egoísta e malina. Se eu falo, não vai ali, que ali vai morrer, a pessoa vai lá e, né? Se não fosse a misericórdia, né? Mas Deus não tem misericórdia, Deus quer favorecer-nos. Amém? Ele não quer ficar dando da sua misericórdia, Ele quer nos favorecer, Ele quer dar da sua graça. Favor. Diga, vizinho, temos que crescer para largar de sermos egoístas e malinos. Não veja isso, menina. A menina vai lá e vê. Não vai por esse caminho, vai lá e vai. Está entendendo? E egoísta, não, é o meu Jesus. Não é meu também não. É a minha fé. Oxe, não é nossa? O meu problema, minha dor, minha. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Olá. E o terceiro, que tem o terceiro e tem a extensão do terceiro. Só que eu vou revelar até o terceiro. Amém? A outra extensão é um pouco mais profundo e ainda não temos estrutura para suportar. Mas em breve teremos. O terceiro é o adulto. O adulto espiritual. O adulto limpa as próprias cacas. Limpa ou não limpa? Oi? É responsável não só por si, mas por outros também, sim ou não? Dá uma olhada aí para mim, para ver se não tem algo folgado que está meio piscando a luz, por favor. É responsável por si e por outros, sim ou não? É ou não é? Oi? E tem as características exatas do pai. Quem olha para ele, vê o pai. Quem olha para ela, vê o pai. Diga, vizinho. Não, desse jeito ele vai continuar roncando aí do seu lado. Diga, vizinho. É para este lugar que Deus nos convocou. Sim, Deus nos convocou para a maturidade. Não foi para sermos bebês, não foi para sermos criancinhas, foi para sermos homens e mulheres de Deus. Foi para sermos aqueles que revelam o Cristo de Deus. Somente adultos é que sentam na mesa de reunião, queridos. Somente adultos é que podem administrar as riquezas do reino de Deus. Somente adultos é que podem gerar frutos. Alguém tem que entender isso que Deus está falando. Aleluia. Glória a Deus. Deus nos chamou para este lugar, amém? A vereda dos justos. Então existe um caminho. Quem é o caminho? Jesus é o caminho. E nós entramos pelo caminho, se não? Como entramos no caminho? Por meio da porta. Quem é a porta? Jesus. Então esse caminho nós vamos traçando, nós vamos caminhando. E olha só que interessante. Vai brilhando mais ou seja, na medida que vamos avançando, mais vamos amadurecendo. Mais os olhos do nosso entendimento vão sendo iluminados. Mais semelhantes ao Cristo de Deus nós vamos nos tornando. É isso. Aleluia. Diga processo. Ok? E existem princípios que eu compartilhei, amém, que revelam se estamos ou não neste processo, se permanecemos ou não neste processo. Dá glória a Deus. Deus é bom demais. E eu
prometi que traria 7 princípios, se ou não? Semana passada eu consegui trazer somente um. Faltam quantos, então? 6 princípios. Diga vizinho. Diga a um vizinho diferente, senão isso vai ficar chateado com você. Tá achando que você vai fica pegando o pé dele, o pé dela. Diga a um vizinho diferente. Diga, vizinho. O povo de Deus. O povo da Bíblia. Tem um povo de Deus aqui? O povo da Bíblia está aqui? Glória a Deus. Então não está falando de nós. Diga, o povo de Deus. O povo da Bíblia anda no bom caminho. Anda guiado por princípios espirituais e não carnais. É aqui, ó. E se vai brilhando, está falando de princípios que iluminam as nossas vidas, que iluminam os olhos do nosso entendimento. Aleluia. Que iluminam o nosso caminho e mostram os desafios, mostram os perigos que o capeta vai semeando. Semeia ou não semeia? Buscando nos fazer tropeçar, machucar, para que desistamos. É assim ou não é? Mas ninguém vai desistir, porque vai brilhando. Deus está lançando luz sobre as trevas através dos princípios da sua palavra, amém? Glória a Deus. Olha o verso 19, por favor. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Eles não sabem em que tropeçam. Por quê? Porque eles não têm a palavra de Deus por luz, por lâmpada para os pés. Então andam tropeçando, andam de queda em queda, andam de tropeço de erro em erro. Tem alguém compreendendo? Agora vem um conselho. Fiquem atentos. Verso 20, vai lá. Meu filho. Tem filho de Deus aqui? Filha de Deus? Meu filho. Tem filho espiritual meu aqui? Filha espiritual minha aqui? Aqui vai um conselho. Atenta para as minhas palavras. É por isso que eu não falo as minhas palavras. Eu falo as palavras de Deus. É por isso que eu não dou a minha opinião. Até porque não tenho. Eu dou a opinião de... Atenta para as minhas. Inclina o teu ouvido aos meus. Quem segue esse conselho? Então bora lá. Vamos concluir hoje, amém? Aprendendo mais 6 princípios que os justos vivem, que os faz prosperar e ter sucesso. Eu tenho falado de princípios espirituais, sim ou não? Mas em breve eu vou trazer princípios o quê? Naturais. Lembra a asa direita e a asa esquerda? Ok. Mas o pontapé é espiritual. Porque a vida é espiritual. Tudo começa no aleluia. Alguém tem que louvar a Deus por isso. Então nós aprendemos na última quarta-feira sobre primícias. Quem estava aqui? Glória a Deus. Quem aprendeu? Teve gente que começou a primiciar, gente. Chegou e falou que minha primeira primícia. Eu falei, meu Deus. Deus está movendo algo aqui. Aleluia. Eu falei, puxa, tem alguém atento às minhas palavras, inclinando o ouvido aos... E hoje nós vamos seguir sobre os dízimos. Diga de vizinho. Lembra que o nosso pai falou que seriam dízimos como nunca havíamos ouvido? Eu vou te falar sobre dízimo como você nunca ouviu. Ok? O que a maioria de nós ouvimos foi sobre Malaquias, né? Tá roubando quem não dizima. Não foi isso? Quem ouviu isso? Nem vou abrir Malaquias. É dízimos como nós nunca vimos. Quem está pronto? Ok, então ouçam com atenção. Além das primícias, que é um princípio poderoso, é ou não é? Meu Deus, faz a bênção pousar sobre a nossa casa. Olha que coisa linda. É poderoso ou não é? Sobe como uma arma diante de Deus, diante do reino do Espírito. Luta e traz vitória para nós. É poderoso ou não é? Pensou, sei lá, trabalhando e a sua primícia lutando e vencendo por você. Oh, meu Deus, é lindo.
sobe como uma voz que dá testemunho da sua fidelidade diante de Deus. É ou não é poderoso? Diga, primícia é poderosa. Quem lembra de Abel? Abel, quem lembra? Abel entregou só uma oferta ou entregou primícia ao Senhor? E depois que morreu, continuou falando. Meu Deus, continuou falando diante de Deus. Falando o quê? Faça justiça. Faça justiça. Meu Deus do céu. Quem tem que louvar a Deus? Amém? Agora vamos para os dízimos. Este, assim como as primícias, é um princípio mal compreendido. Por isso é negligenciado. Muitas pessoas dizimam por medo. Não, é que eu vou roubar a Deus. Eu estou roubando Deus, eu não quero roubar Deus. Aí outras pessoas, elas pensam assim, não, eu não vou roubar Deus. Vou fazer o seguinte, vou pegar o meu dízimo e vou comprar de cestas básicas e vou entregar para os pobres. Olha, não está roubando Deus, não é verdade? Mas também não está honrando a Deus com dízimo. Diga misericórdia. Então eu vou ensinar para vocês algo poderoso aqui. Quem está pronto para aprender? Vamos lá então. Dízimo. Dízimo é a 10ª parte de todos os nossos ganhos. Aleluia. Dízimo não é lei. Então quem não dizima não está roubando Deus. Dá glória a Deus. Seja livre desse mal. Amém? Quem não dizima não está roubando Deus. Tudo bem? Porque dízimo não é lei. Quem não dizima está fazendo pior do que roubar. Posso revelar? Dízimo é princípio. Diga, eu conheço os princípios, cumpro os princípios e usufruo dos seus benefícios. Eu conheço os princípios, negligencio os princípios, quebrando eles, e eles me quebram. Posso mostrar que é princípio? Abra as suas Bíblias. Gênesis capítulo 14. Está em Gênesis? 14, do verso 18 ao 20. Alguém tem que louvar a Deus. Estou mostrando palavra de Deus. Amém. Aleluia. Verso 18, ó. Quem lembra do efeito Melquisedeque que nós aprendemos? Efeito Melqui. E Melquisedeque, rei de onde? Trouxe o quê? Pão e ele era o quê? O sacerdote do Deus Altíssimo. Aleluia. Verso 19. E ele o abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. Verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos em tuas mãos e lhe deu dízimos de tudo. Quem deu dízimos para Melquisedeque? Quem foi que deu? Abraão. Alguém tem que louvar a Deus. Quem foi que abençoou Abraão e sua casa? Quem foi? Melquisedeque. Mas vocês percebem que esse dízimo, ou os dízimos, não foram entregues em qualquer lugar, nem a qualquer pessoa. Vocês percebem? Foi entregue onde Deus havia determinado. No altar que Deus havia determinado. Aleluia. No lugar da aliança. Volta o verso 19, por favor. Volta o verso 18. Isso. Ó, trouxe pão e vinho. Pão e vinho são símbolos do quê? Aliança. Dá glória a Deus. Então Deus tirou Abrão de onde ele estava, levou até este rei que era também sacerdote de Deus, o qual veio propondo aliança, trazendo alimento espiritual, sim ou não? Trazendo revelação, sim ou não? Olha só no verso 19, o que Melquisedeque revelou a ele? Revelou a ele que é Deus o Todo-Poderoso. Revelou a ele de quem é a terra e o céu. É de Deus. Revelou a ele, verso 20. Aleluia.
revelou a ele quem entregou aqueles 5 reis e seus exércitos nas mãos dele. O que foi que Melquisedeque fez? Revelou que sem Deus, Abraão não era nada. Você está entendendo? Então é no lugar em que Deus te revela que sem Deus você não é nada, que você tem que dizimar. Oh, meu Deus do céu. É no lugar que traz a revelação de quem você é, de quem Deus é. E é no lugar em que há aliança. Amém? Quer ver? Gênesis capítulo 28, abra sua Bíblia. Do verso 20 ao 22. E Jacó jurou um juramento, dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho, neste caminho em que eu vou, e me der o quê? Pão para comer. Que mais? Vestes para vestir. Verso 21. De modo que eu torne novamente a casa de meu pai em paz. Então, que o Senhor seja o meu. Verso 22. E esta pedra, que tenho posto como um pilar, será a casa de... E de tudo que tu me... É só de algumas coisas? De tudo que tu me deres, eu certamente te darei. Eu duvidosamente, é isso? Ou certamente? Certamente te darei o dízimo. Aqui existem 2 princípios. O princípio do dízimo e tem um outro princípio escondido que depois eu vou revelar. Dá glória a Deus. Mas vamos focar no princípio do dízimo, para você ver como é tudo tão maravilhoso que dá para fazer tudo fundido. Oh, meu Deus, alguém tem que louvar a Deus. Jacó foi muito inteligente. Ele usou 2 princípios para conseguir o quê? Proteção, provisão. Alguém tem que entender o que Deus está falando. Muitas vezes nós queremos proteção de Deus, queremos provisão de Deus, mas estamos quebrando o princípio que nos traz tudo isso. E aí, vai ter proteção? Tem ou não tem? Tem provisão? Não tem, queridos. Então, percebam qual é o poder que o nosso dízimo, os nossos dízimos têm. Quem quer aprender? Primeiro, anote aí. Destravam a abundância em nossas vidas. Quem quer ser abundante aí? Dizime. Aleluia. Realize este princípio. Dizime. Aleluia. É a primeira coisa, amém? A segunda coisa, guarda a todos os nossos bens. Os dízimos trazem proteção. Diga proteção. Proteção contra o que, apóstolo? Contra 4 espécies de entidades. 4 entidades diferentes. Diga migrador, cortador, devorador e destruidor. Há alguns teólogos que dizem que simplesmente são espécies de gafanhotos. Que lá do Antigo Testamento, entendeu? Que hoje não tem isso não. Você quer ouvir algo de um homem espiritual? Migrador, cortador, devorador e destruidor são entidades espirituais. Eu não sei se houve algum momento da sua vida que você começou dizimando e depois por alguma razão deixou. E aí, sempre que recebia salário, sempre que recebia alguma coisa, algum imprevisto acontecia? Quebrava algo, adoecia alguém, começava a deteriorar as coisas, perdia dinheiro. Sabe o que era? Migrador, devorador, cortador e o destruidor pegando o que era seu. Então, os dízimos, quando eles são entregues, que tem um lugar para entregar, amém? Já eu vou revelar. O sacerdote, além de revelar que quem te dá vitória é o Senhor, pela palavra de Deus, o migrador, devorador, o cortador e destruidor é repreendido. E uma cerca viva de anjos é posta
ao redor de ti, ao redor dos teus, ao redor de tudo o que leva o teu nome. Você está me entendendo? Quantas vezes eu vi Deus guardando? Deus me guardando, Deus guardando os bens. Quantas vezes? Por causa deste princípio poderoso. Alguém tem que louvar a Deus. Aleluia. Agora imagine esse princípio combinado com o primeiro. É poderoso ou não é, igreja? Por isso que é altamente combatido, não é isso? Com certeza alguém, pelo menos alguma vez, viu alguém colocando o rosto na internet para dizer, ó, primícia não existe mais, dízimo não existe mais. Bom, não existe para essa pessoa, né? É verdade? Mas está escrito. Aleluia. Onde deve ser levado o dízimo? O dízimo deve ser levado ao altar. Onde? Ao altar do lugar que nos alimenta com a revelação da palavra. Ou seja, pão e vinho. Você está me entendendo? Não é nesses líderes do Pix, não, que falam assim, ó, manda o Pix que eu vou orar por você. Manda o Pix que eu vou subir um monte, vou pagar o preço. Mande não, irmão. Você vai se arrebentar. Primeiro, não te alimenta com a palavra. Alimenta ou não alimenta? Segundo, mente que ora por ti. Terceiro, só está te extorquindo. Olá. Tem que ser levado ao... A pessoa não tem nem altar, não tem nem ministério. Está entendendo? O altar que nos alimenta com a revelação da palavra. Revelação mentirosa ou verdadeira? Verdadeira. Onde temos a aliança. Jamais dizime em lugar em que você não tem aliança. É trazer maldição para si mesmo. Você está me entendendo? Jamais. E outra coisa, jamais divida o teu dízimo em vários lugares. É que a minha igreja não precisa de muito, então vou dar um pouquinho aqui, vou distribuir um pouquinho ali e vou distribuir um pouquinho ali. Não faça isso. Ainda que sejamos uma mega igreja, uma igreja avaliada em quadrilhões. Meu Deus, cadê a luz? Um ministério avaliado em quadrilhões, não é nem de reais, é de dólares. Não deixe de ser fiel no dízimo. Alguém tem que louvar a Deus. Não, que eu vou dar para a igrejinha pequenina. Faça isso não, irmão. Faça isso não, irmã. Vai estar se amaldiçoando. Quem está entendendo? Dúvidas? Para calcular o dízimo. Como é que se calcula o dízimo, apóstolo? É 10%, amém? Vou te ensinar de uma forma prática. Dá para fazer de duas formas. Vou te ensinar a mais básica. Divide-se o valor de todo o ganho por 10. Eu profetizo que do meio de nós se levantam pessoas tão poderosas em riquezas. Oh, meu Deus do céu. Calma, deixa eu terminar para você receber, senão você vai receber coisas que você não quer. Vai depender do seu nível de maturidade. Se você é bebê, se você é criança, entendeu? Ou se você já é adulto. Aleluia. Espiritual. Vamos lá. Eu profetizo em nome de Jesus que se levantaram homens e mulheres poderosos em Deus. Poderosos em riquezas. Tá tomando posse? Então aguenta aí. Aí segura. Que viverão com 10% e entregarão no altar os 90%. Por que, apóstolo? Porque a graça não limita. A graça escancara. Na lei foi determinado 10%. Na graça, tudo que tu tem. Colgate, Caterpillar e outros vivem com 10% do lucro. E os 90% são aplicados no reino de Deus. São investidos no reino de Deus. Por isso que nunca perdem, sempre ganham. Estão protegidos, estão guardados do migrador, devorador, cortador, destruidor. Tem aliança, aleluia. Teve lá o homem que inventou o helicóptero de passeio. Se você for nos Estados Unidos, eu esqueci onde é o ministério. Você vai encontrar ele lá no culto, jogado no chão lá, orando. Ele vive com 10% e os 90% é para o reino de Deus. Você está entendendo? Podemos seguir? Sementes.
O princípio mais ignorado pela igreja contemporânea. As sementes, olha só o que as sementes fazem. Destravam as colheitas espirituais. Você está entendendo? Então ouçam com atenção. Quando semeamos dinheiro, quando semeamos bens, quando semeamos posses, anunciamos ao Pai que esperamos colher. O que esperamos colher, ok? Que não é uma oferta, mas é uma semente. Diga, vizinho, quem semeia, semeia para colher. Já viu algum agricultor semeando só para, né? Não, é só, né? Vamos ver o que vai dar, né? Ou ele semeia para colher? Semeia ou não semeia para colher? Semeia para colher pouco ou semeia para colher muito? Ah, alguém tem que louvar a Deus. Quem semeia, semeia para colher muito. Aleluia, glória a Deus. Ok, abra sua Bíblia. Gênesis 26, 12. Onde, apóstolo, nós devemos semear? Gênesis 26, 12. Onde devemos semear? Semeie onde Deus te mandar. Semeie na terra em que Deus te colocar. Está entendendo? Se você ler o verso 1, o Deus de Abraão apareceu ao filho de Abraão, que é Isaac, e disse: semeia nessa terra, fique nela, peregrina por ela, eu vou te abençoar. Como fui com seu pai, eu serei contigo. Aí, ó o verso 12. Quem pode ler comigo? 3, 2, 1, vai. Então Isaac semeou naquela e recebeu no mesmo ano quantas vezes? E o Senhor fez o que com ele? Se você receber de Deus um comando para semear na terra que Deus te colocou, estou falando de uma terra espiritual, estou falando de um terreno espiritual, aleluia. Estou falando de uma atmosfera espiritual. Tem alguém compreendendo? É isso que acontece. Deus te dá a colheita, e por meio dessa colheita és abençoado. És abençoado. E as medidas quem dá é Deus. Alguns ele deu 100, outros deu a 60, outros deu a 30 por uma semente. Alguém tem que louvar ao Senhor. Amém. Este é um princípio que a igreja no Ocidente ainda não compreendeu, mas que a igreja no Oriente tem compreendido de uma forma sobrenatural. Há um homem de Deus, um pequeno homem de Deus, que revela a grandeza de Deus. Ele é só embaixador de algumas nações, queridos. Seu nome, Webert Angel. Profeta Webert Angel. Um homem simples, porém poderoso. Alguém louve ao Senhor por isso. E aí, por estes dias, deste ano, o ano de 2025, ele fez uma semeadura. Este é filho espiritual do bispo, o pastor Chris Oyakil Home. E o pastor Chris estava na sua igreja, Embaixada de Cristo. E o filho espiritual dele, que é o profeta Webert Angel, junto com a sua esposa, a profetisa Baby Angel, foram. Estes dois são líderes da Embaixada do Espírito. Embaixada de Cristo, Embaixada do Espírito. Alguém está entendendo porque ele é filho espiritual? E aí o que aconteceu? Eles estavam lá. E estavam nesse evento maravilhoso, poderoso do Senhor. E aí o Espírito Santo falou algo para o profeta Webert. E ele ficou assim com o coração meio pesado. E aí o que acontece? O Senhor falou que já tinha falado com a esposa dele também. Aí falou, bom, já falou com a Baby, então tá tudo bem. Quando ele chegou perto dela, isso ainda no evento, ela disse: eu já sei, faça. Quem quer saber o que ele semeou? 3 pessoas, vou falar não. Deixar para próxima conferência. Falo ou não falo? Falo ou não falo? Ok. Ele havia comprado uma ilha. Ele já estava fechando um negócio de 10 bilhões com um resort para construir nessa ilha particular.
E o Senhor disse: não é sua, a ilha é do seu pai. Quando ele foi falar com a esposa dele, é do pai. O que ele disse foi, profeta Herbert, quando Deus te pede para semear algo, é porque Ele tem uma grande colheita. A semente tem que ser feita segundo a palavra de Isaac. Semeou pela própria vontade. Isaac semeou porque queria barganhar. Isaac semeou porque Deus disse: semeia nessa terra. É nessa terra que eu vou te abençoar. É nessa terra que eu vou te prosperar. Alguém tem que louvar a Deus. Aleluia. Amém. Gálatas capítulo 6, do verso 7 ao 8. Olha lá. Eu oro para que eu seja o maior exemplo de semeadura nessa casa. Eu comecei semeando sapatos, por isso que eu colho muitos sapatos. Semei bolsas também, tenho colhido bolsas. Tô louco para comprar um carro para semear. Oh, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Amém? Semei minha vida nessa obra. Oh, meu Deus. Olha o que está escrito. Não vos engane. Não se engane. De Deus não se zomba. Porque tudo ou só algumas coisas? O que o homem, isso também, tudo. Aleluia. O que você acha que o profeta Herbert vai colher nesse ano de 2026? Vamos esperar os próximos capítulos. Verso 8, vamos. Pois aquele que semeia na sua, diga, mente, emoções e desejos, disso colherá corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito Santo, sim ou não? Do Espírito colherá vida hoje e vida eterna. Mas o texto segue. Vamos ao 9, vai lá. E não nos cansemos de fazer o... Porque quando? Quando é que colhe? Diga, vizinho, tem uma estação certa para colher. Ei, não se engane, não espere que você vai semear hoje, vai colher amanhã. Isaac semeou no tempo certo, por isso colheu no mesmo ano. Existe uma estação certa para colhermos. Se não desistirmos. Alguém tem que louvar ao Senhor. Vamos para o próximo. Que horas tem? 9 horas? Meu Deus, ofertas. Aleluia. O princípio mais comum, é ou não é? Quando já conheceu oferta? Ofertas, ok? Porém, ele é feito de maneira errada. Meu Deus. Sabia disso? Como assim, apóstolo? Vamos lá, me ouçam. Qual a primeira coisa que vem em sua mente ao ouvir a palavra oferta? Oferta. Qual a primeira coisa que vem na sua mente? Me diga. Quando você ouve oferta. Oferta. O que vem na sua mente? Primeira coisa. Oferta. Dinheiro. Oferta. Oferta. O que vem? Oferta. Dinheiro. Oferta. Dinheiro. Oferta. Oferta. Moedas. Vocês falam dinheiro, mas esse dinheiro vocês pensaram, era cédulas ou moedas? Pensou em cédulas? Quem pensou em moedas aí? Mas comumente se pensa logo em moedas. Moedinhas. Foi assim que nos ensinaram. Que a oferta é moeda. Que as ofertas são restos. Diga, vizinho, não é nada disso que você estava pensando. Você está me entendendo? Oferta não é o resto, dá glória a Deus. Mas é o melhor de mim para Deus. Oferta é o melhor de mim. Diga, por que, apóstolo? Porque é um sacrifício voluntário. Você está me entendendo? Está que nem uma situação de um certo filho espiritual meu foi fazer um serviço de elétrico em um certo lugar. E aí, meu filho não sabia cobrar, não sabia estabelecer valor, e muito menos preço. Aí meu filho disse assim: não,
faz o seguinte: me dê o que Deus colocar no seu coração. Me dê o que Deus colocar no seu coração. Meu amado, minha amada, descobrimos que era um coração de galinha. Foram vários dias fazendo esse trabalho. Vários dias. E a pessoa ainda deu resto. Você está me entendendo? Diga coração de galinha. Tem muita gente com coração de galinha diante de Deus. Meu Deus do céu. Está dando resto. A oferta nunca foi resto. É o melhor de mim. Faltou. Tá bom. Ok, minha apóstola. Ok. Ainda que o meu melhor sejam moedas, aquele é o meu melhor. Quem tá entendendo aí? Mas é o meu não é resto. Lembra de Caim? Caim deu o quê? Resto. A oferta não é resto, é o melhor de mim para Deus. É um sacrifício voluntário a Ele com o propósito. Olha só o propósito da oferta. Tem alguns propósitos. Posso falar? Primeiro, agradecer. Deus não quer simplesmente que você diga obrigado, Senhor. Ele quer que você oferte em gratidão a Ele. Amém ou não amém? A oferta de gratidão. Está entendendo? Deus não quer simplesmente que você diga assim: Senhor, essa área da minha vida está bloqueada. Não, Ele quer que você oferte para romper com bloqueios. É um outro propósito. Amém? Quer alegrar o coração de Deus? Oferte. Oferte com o propósito de alegrar o coração dele. Isso aqui é para alegrar o teu coração, Jesus. É poderoso, queridos. Oferta é poderoso. Por isso, olhem para mim. Jesus, quando se entregou como uma oferta a Deus pelos nossos pecados. Foi ou não foi? Pronto. Sim, qual é a pergunta? Aí tu me quebra. É uma pergunta ou uma acusação ou ameaça? Bom, me ofertar na caminhonete, ok. Eu nunca recebi, ok. Receba ano que vem. Vai destravar ano que vem. Alguém tem que louvar a Deus e aplaudir o Rei da Glória. Até hoje eu não estava autorizado. Ano que vem vai destravar. Vai alegrar o coração de Deus, aleluia. E o outro propósito, chamar a atenção dele. Quer chamar a atenção de Deus? Oferte. Amém? Oferta, queridos, é adoração. Sem oferta não há culto. Diga, vizinho. Sem oferta não há culto. Quer ver? Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 4, do verso 3 ao 5, por favor. Sem oferta não há culto. Prato, livro, sique. Assim também nós... Gênesis. Falei Gálatas, foi? Ok. Isso, do 4, do 3 ao 5, por favor. 3 ao 5. Capítulo 4. Gênesis 4, 3 ao 5. Isso. Agora sim. E no passado tempo aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma... Para quem? Ok. Verso 4. E Abel ele também trouxe das primícias e da gordura do seu. Então havia as primícias e também havia as ofertas. Que era oferta de gordura. Imagino que Deus ficou alegre demais essa oferta, hein? Glória a Deus. Uma oferta gorda. Oh meu Deus. Alguém tem que louvar a Deus. E o Senhor teve o quê? Consideração por Abel e por sua oferta. Verso 5. Mas por Caim, por sua oferta, ele não teve consideração. E Caim ficou muito, e o seu semblante se entristeceu.
Por que Deus recebeu Abel e sua oferta, mas não recebeu Caim e sua oferta? Já aprendemos. O objetivo de Abel era agradar a Deus. O objetivo de Caim era agradar a ele mesmo. Quem está entendendo? Ok? Mas tem mais um texto que eu quero mostrar. Posso? Para que todos nós entendamos que sem oferta não tem culto. Amém? Mateus capítulo 2, primeiro verso 1, depois vamos do 10 ao 11. Peguei só o que nos interessa, mas você pode ler o texto inteiro, amém? Ora, tendo Jesus nascido onde? Em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios, digam comigo, reis sábios, vieram do Oriente. Eu te disse que o Oriente sabe como honrar? Sabe o valor desses princípios que eu estou ensinando? Vieram do Oriente para onde? Verso 10 agora, por favor. Olha. E vendo a estrela, regozijaram-se. Digam, alegraram-se. Estrela emite luz, sim ou não? Tem alguém se alegrando pela luz que a palavra de Deus está emitindo nessa noite? Alegraram-se, com grande júbilo. Tem alguém com grande júbilo aí? Louvado seja Deus. Verso 11. Leia comigo. 3, 2, vai. E entrando na casa, eles viram quem era o menino? Com Maria sua. E prostrando-se fizeram o quê? E prostrando-se fizeram o quê? Poderia ter parado aí, não é? Se Deus estivesse estabelecido o culto sem oferta. Sem oferta, não tem culto. Prostrando-se, o adoraram. Diga oferta e adoração. Há um ponto, uma vírgula, sim ou não? E abrindo seus... O que eles fizeram? Abrindo seus tesouros? O quê? Ofertaram-lhe dádivas. Quais foram? Ouro, incenso. Alguém tem que louvar a Deus. Aleluia, glória a Deus. É poderoso. É poderoso isso que eu estou a ensinar. Podemos ir para o próximo? Tem alguém aprendendo alguma coisa? Votos. Eita. É um princípio poderoso, porém perigoso. Diga, vizinho. É poderoso, mas é perigoso. Posso mostrar por quê? Vamos lá. Votos são promessas que fazemos a Deus, alinhadas com um propósito, para recebermos algo que temos necessidade. Todos nós necessitamos de muitas coisas, sim ou não? Não é? Todos nós necessitamos de muitas coisas. Você sabia que conseguiremos ou podemos conseguir receber do que temos necessidade em oportunidades que Deus nos dá? Sabia disso? Nós podemos receber. Basta que nós identifiquemos se há propósito naquilo. Posso te mostrar? Abra sua Bíblia. 1 Samuel capítulo 1, do verso 5 ao 7, em primeiro lugar. Do verso 5 ao 7. 1 Samuel capítulo 1, do verso 5 ao 7. Mas para Ana, ele dava uma porção digna, pois ele amava a Ana, mas o Senhor havia fechado o seu ventre. Ana era esposa de Eucana, tá? E Eucana tinha duas mulheres, uma era Ana e a outra era Penina. Verso 6. Olha o que acontecia. E a sua adversária também a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. Diga, Ana não poderia gerar filhos. Qual você acha que era a necessidade dela? O que mais ela queria? Queria filhos, ok? Verso 7, por favor.
E como ele assim fazia ano a ano, quando ela subia à casa do Senhor, deste modo ela a provocava. Por isso ela chorava e não comia. Então, todos os anos, durante o sacrifício, a oferta que era feita, quando eles estavam se alimentando, o seu marido buscava agradá-la. Está entendendo? Vocês estão aqui ainda? Mas a outra esposa do marido de Ana ficava afugentando ela, ficava zombando dela, tipo assim, ó, eu tenho filhos, você não tem. Tá entendendo? Porque era rival. Elas ficavam rivalizando. Ok. Vamos pro verso 9, por favor. 1 Samuel 1, do verso 9 ao 11. Pode ligar de novo. Vamos ver como é que vai estar. Assim, Ana se levantou após eles haverem comido em Siló. E depois de eles haverem bebido, ora, Eli o sacerdote assentou-se num assento junto a uma coluna do templo do Senhor. Verso 10. Olha que interessante. E ela estava em amargura de... Triste, sim ou não? E orava ao Senhor e chorava sobejamente. Então chorava copiosamente. Dá glória a Deus. Verso 11, veja bem. E ela fez diga, o voto é poderoso, porém é perigoso. Quem quer ver o voto de Ana? O que mais ela necessitava? De um filho. O que ela mais queria na vida? Mas ela conseguia? Ano após ano, ela tentava? Conseguia filho? Mas ela fez um voto. Vamos ver o voto? E disse: ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, porque ela estava aflita, ela queria e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um filho, menino, um varão, então, começou o voto, ó. Eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. Ei, calma aí. O que ela queria? Um filho. Por que Deus não dava? Deus tem dificuldade de dar um filho para alguém? Não tem. Por que Deus não dava? Porque Deus queria dar um filho para quem estava entendendo o propósito dele. Muitas coisas estamos desejando. Deus quer dar, mas quer dar para quem tem propósito. Quer dar para quem quer glorificá-lo. Quer dar para quem quer ser resposta dele na terra. Sabe do que Deus estava precisando naqueles dias? De um menino. Sabia disso? Estava faltando o sacerdote. Eli era velho, gordo e cego. Preste para alguma coisa? Só para se confundir no culto. Se você ler, você vai ver que ele pensava que a mulher estava bêbada, a mulher estava chorando assim, ó. Ele chegou assim: mulher, aparta da tua boca esse vinho, sua endemoniada. Foi quase isso que ele falou. Aí ela, toda humilde: Senhor, meu Senhor, a tua serva só está triste, não está embriagada. Aí ele: então que Deus responda a tua oração. Foi embora. Entendeu? Porque ele estava cego já. Ele já era velho. Ele nem ouvia mais Deus. Eita. E os filhos dele? Não vou nem falar dos filhos dele. Um era boca de serpente, o outro era... Meu Deus do céu. Então Deus estava querendo um menino. O que Ana queria? Um menino. Só que Ana queria um menino para esfregar na cara da Penina. Dizer, ó, eu tenho também um filho. Tá entendendo? E Deus queria um filho para ser profeta, para ser sacerdote, para ser resposta, juiz no meio de um povo perverso, para levantar reis, oh meu Deus do céu, para levantar a linhagem real de Jesus. Quando ela fez um voto e disse: se o Senhor me der o filho, eu te dou, Deus falou: agora fechou, tamo junto. Amém? Você está me entendendo? E aí ela ficou sem filho?
Abra aí sua Bíblia, capítulo 2, 1 Samuel 2, do 20 ao 21. Vamos lá. Do 20 ao 21. E Eli abençoava Eucana e sua esposa. Qual é o nome da esposa de Eucana? Ana, não é? E dizia: que o Senhor te dê semente desta mulher. Pelo, o que ela fez? Empréstimo que é emprestado. Meu Deus, eu estou te ensinando algo poderoso aqui. E eles seguiam para a sua própria. Verso 21. Vai lá. E o Senhor visitou quem? De modo que ela fez o quê? E deu à luz a quantos filhos? Quantas filhas? Quem não tinha nenhum, agora tinha 5 para cuidar. Alguém tem que louvar a Deus. Voto é poderoso, queridos. Voto é extraordinário. E o menino Samuel crescia diante de quem? Olha aí, então ela cumpriu com o voto dela. Gerou, Deus deu um menino para ela. Esse menino foi chamado Samuel. E ela, quando desmamou o menino, levou o menino para a casa do Senhor, para ficar na casa de Deus, para Deus fazer dele o que Deus queria. Aleluia! Deus está querendo nos dar muito, queridos, mas Ele não pode, porque a gente quer dar para ficar, sabe, desfilando para os outros. Deus está procurando alguém que queira entregar para Ele o que é dele, queira ser resposta dele na terra. Aleluia. E Ele não tem pena de dar não. Depois deu mais 3, depois deu mais 2. Aleluia. Então quem não tinha nenhuma, agora tinha 6. Um na casa de Deus. Olha o orgulho da mamãe e do papai. E agora tinha mais 5. Dá glória a Deus. Isso é maravilhoso, queridos. Aleluia. E não funciona só com menino não, tá? Funciona com tudo. Oh, meu. Alguém tem que entender isso. Oferta de honra. Vai lá. É o penúltimo. Que horas eu tenho? Meu Deus. É um princípio mal entendido. Oferta de honra é mal interpretado pelo povo de Deus. Sabe por quê? Por quê, apóstolo? Porque o povo do Ocidente não gosta de honrar. O povo do Ocidente pensa o seguinte: pastor tem que se lascar. Entendeu? Tem que se lascar, ainda tem que cuidar de mim, cuidar da minha família, cuidar da igreja e a família dele, se sobrar tempo. Se eu chamo, tem que vir. Se eu ligo, tem que me atender. Se eu mando mensagem, tem que me responder. Afinal, Deus o chamou para isso. Quem está entendendo? É assim. Eu lembro de uma certa situação em que um pastor, ele cuidava de um ministério, cuidava de várias pessoas e sempre estava visitando as casas, cuidando das pessoas. E na primeira oportunidade que as pessoas tinham que honrar, as pessoas honravam os pregadores de fora, os itinerantes. Todo mundo dormia na pregação do pastor. Mas quando chegava os de fora, a igreja explodia em glória. A igreja explodia em aleluia. Era aquela festa, todo mundo ficava comentando. Que maravilha. Só que o itinerante vinha e ia embora, sim ou não? Quem ficava era o lascado do pastor. 3 da manhã, pastor, está endemoniado. Estou indo aí. Vestia as calças e ia lá. Sai, demônio, em nome de Jesus. Até as 6 ficava. Pastor, minha esposa está dando a luz, não tem um carro. Pastor acordava 5:30 da manhã, meleca no zóio, ia lá, pegava a irmã e o irmão, levava para o hospital e ainda ficava lá, até receber a notícia que deu a luz. Dá glória a Jesus. E nenhum obrigado entregava para o pastor. Detalhe, ele cuidava de todo mundo. E uma certa vez, 2 irmãs estavam... Deixa quieto, vamos lá, vamos seguindo aqui. Dá glória a Jesus. Diga oferta de honra. Eu sei que nós estamos a também transformar essa realidade na nossa nação, amém? Onde não só honrarão os que vêm de fora, mas honrarão principalmente os que estão dentro. Os que estão na alegria e na tristeza, os que estão na saúde e na doença. Amém? Os que estão na chuva ou no sol. Oferta de honra é um reconhecimento
de que os que estão conduzindo a igreja, que conduzem bem a igreja, amém? Uma coisa é conduzir, né? Conduzir mal. Mas se conduzem bem, através da pregação, do ensino verdadeiro. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém. Através das suas vidas, seus exemplos estão a transformar vidas e famílias. Por isso, estes os apoiam. Diga apoio financeiro e apoio moral. Que é o que muito falta em muitos lugares, queridos. As pessoas pensam que é mais do que obrigação do pastor orar por elas, cuidar delas, amar elas. Não conseguem dizer obrigado, pastor. Muito obrigado. Parece que é uma palavra que não existe no vocabulário, entendeu? Diga apoio moral. E tem também o apoio financeiro. Qual é esse apoio financeiro? Oferta de honra. Poxa, pastor, meus pastores são uma bênção. Vou honrá-los com essa oferta de honra. Você está me entendendo? Houve uma situação que eu ouvi de um pastor que, além de pregar, pregava até 9h30, 9h40, depois fechava a igreja rapidinho e ia fazer Uber. E o povo ia dormir, e o pastor ia fazer Uber. Quem está entendendo? Aí, uma certa feita, duas irmãs encontraram ele na rua e falou assim: ô pastor, eu pensei que o senhor não trabalhava. Eu pensei que o senhor não trabalhava, pastor. Você está entendendo? Pastor está entre as profissões mais perigosas do mundo. Sabia disso? A primeira é ser presidente dos Estados Unidos. A segunda é ser pastor. E se for apóstolo, meu Deus. Ai, ai, ai. Por quê? Porque não para. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Você está me entendendo? Não para. Não, é por isso que houve um tempo que tinha gente tirando a própria vida, pastores tirando vida. Quem lembra desse tempo? 2017, 2018, pouco antes da pandemia, quem lembra? Porque não aguenta a pressão e o rojão. Diga, um pastor feliz é uma igreja feliz. Quem está entendendo? Aleluia. Quer ver uma igreja feliz? Tenha certeza que o pastor é feliz. Quer ver uma igreja capengando, triste, infeliz, moribunda? É o estado do pastor. Meu Deus do céu. Aleluia! Então, apoio financeiro e moral. Deus é quem coloca no coração do ofertante valores, amém? Eu sei que tem muitas lideranças aí que querem tirar até o couro das pessoas, não é? Não é verdade? Isso não vem do Senhor. Está entendendo? Os pastores não podem abusar das ovelhas, nem as ovelhas abusarem do pastor. Alguém tem que entender isso. Amém? Mas ambos devem ter o coração sensível ao Espírito Santo de Deus. Você lembra lá da ilha que o profeta Herbert deu para o seu pai espiritual? Profetiza que você vai dar mais do que uma ilha. Abra sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 5, do verso 17 ao 18. Gente, nós estamos confrontando culturas e mudando culturas. Você sabia disso? 1 Timóteo, capítulo 5, do verso 17 ao 18. Olha esse texto lindo e vamos finalizar falando de esmola, tá bom? Vixe. Os anciãos que governam bem sejam dignos com o quê? Com o quê? Ah, não é só honra, é dupla. Principalmente os que trabalham onde? Na palavra e ou seja, no ensino. Diga, vizinho. Os nossos pais trabalham muito na palavra e na doutrina. Alguém tem que aplaudir Jesus por isso. Trago porcaria ou alimento de qualidade para você? Pronto, então vamos lá. Último. Esmolas ou oferta de justiça. Eu gosto desse termo, oferta de justiça. Amém? Mais bonito, né? Porque também nos ensinaram errado. Nos ensinaram que esmola é moedinha. A gente vai lá e dá 10 centavos lá para quem está precisando, está tudo certo. Não. Esmola é uma oferta de justiça.
É uma oferta que vai trazer resposta para aquela necessidade momentânea. Então, se alguém precisa de alimento, eu dou a ela algo que vai trazer alimento, valor que vai trazer alimento. Certo? Eu gosto desse exemplo. Alguém que está numa porta, né, pedindo. E aí pergunta-se: quanto é que você precisa para ir para sua casa hoje? Porque se está ali é porque tem uma necessidade, sim ou não? Depende da pessoa, é claro, né? Mas se é alguém que está numa necessidade real, está ali porque precisa, sim ou não? A pessoa fala 150. Qual seria a esmola a ser dada? Olá? 150. Tome, vá para sua casa, ficar com a sua família. É isso. Quem está entendendo? Este é um princípio poderoso, queridos, porém pouco exercido, praticado no meio da igreja. Este é o princípio da caridade, amém? E ela é feita ao necessitado. Ela não vem para cá, tá? Não vem para o altar. Para onde ela vai, apóstolo? Posso falar mesmo? Aos irmãos de baixa condição do ministério. Você está me entendendo? Quem mais? As viúvas que necessitam. Aos órfãos que necessitam. Aos pobres da sociedade. E também aos estrangeiros recém-chegados na nação. Quem está entendendo? A Bíblia nos ensina a cuidar bem dos estrangeiros, porque os nossos antepassados foram estrangeiros na terra do Egito. Não é isso que está escrito? Você está me entendendo, então? Então a estes são direcionadas as ofertas de justiça. Quem quer ver os benefícios aqui rapidinho de ofertar? Fazer oferta de justiça. Primeiro, anote aí. Edifica um memorial diante de Deus. O que é um memorial? É algo que lembra lembra Deus de ti. É um memorial. É algo que quando Deus vê, lembra do teu nome. Deus vê e fala: tenho que abençoar José. Não é lindo isso, gente? Abra sua Bíblia, deixa eu te mostrar. Atos 10, do 1 ao 4. Vamos lá. Aí estamos aqui. Atos 10, do 1 ao 4, vai. Tá bom. Glória a Deus. Dá glória a Deus, igreja. Aleluia. Amém. Atos 10, do 1 ao 4. Glória a Deus. Já vamos encerrando. Louvado seja Deus. Cadê Jesus? E havia em Cesareia um varão chamado Casa de Cornélio. Amém? Um centurião da corte, chamada corte italiana. Verso 2. Olha que interessante, ó. Um homem religioso e temente a quem? Com toda a sua, o qual dava muitas, diga, oferta de justiça, ao povo, e sempre orava a Deus. Verso 3, por favor. Este viu claramente numa visão, quase a hora 9 do dia, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Verso 4. E este, olhando para ele atemorizado, disse: o que é isto, Senhor? E ele disse-lhe: as tuas orações e as tuas tem o quê? Subido para memorial diante de quem? Diga, vizinho. As tuas esmolas e as tuas orações não ficam esquecidas diante de Deus. Alguém tem que louvar a Deus por isso? Então edifica um memorial diante de Deus. Não só as nossas orações, as tuas orações e as tuas. Aleluia, Jesus. Era para alguém estar com a cadeira na cabeça assim, aleluia. Oh, glória. Segundo benefício, posso falar? Empresta a Deus. Sabia que você pode emprestar para Deus? Ao invés de fazer agiotagem, emprestar juros para, né? Empresta para Deus, irmão. Empresta para Deus. Deus não vai te enrolar. Aleluia. Posso te provar isso? Eu sei, queridos. Eu compreendo vocês. Amém? Eu compreendo vocês. Eu sei que tem coisas que eu falo que parece heresia, né? Eu sei. Tá tudo bem. Abra a sua Bíblia.
Provérbios capítulo 19, verso 17. Parece, mas não é, amém? Leia comigo. 3, 2, vai. Aquele que tem pena dos... Diga, que dá aos pobres. Ele empresta a quem? E aquilo que tiver dado, ele fará o quê? É o empréstimo mais seguro do mundo, meus filhos. É bom demais, né? Agora me pergunto, por que, apóstolo? Por quê? Porque o pobre não pode te devolver o que você dá. O pobre não pode te retribuir. Tá entendendo? Empreste algo para um rico. Ele vai te dar? Vai te dar a mesma coisa. Agora empresta para o pobre. Dá para o pobre. O que ele vai te dar? Às vezes nem é um obrigado, né? Pegou e saiu correndo. Tipo, meu Deus, eu tô tão feliz, né? Não é assim? É por isso que quem dá ao pobre, empresta ao Senhor. Porque Ele é o pai dos órfãos, marido para as viúvas. E Ele é aquele que provê aos necessitados. E como é que Ele provê? Oh, meu Deus do céu, através de nós, igreja do Senhor. Amém. Recebe favor de Deus. Quem quer viver muito aí? Viver muito. Só quem quer viver muito. Quem quer passar por, né? Pode vir pandemia, pode vir terremoto, pode vir erupção vulcânica, pode vir atentado, pode vir tudo, mas sobreviver a tudo. Quem quer? Quem quer? Ser quase um Wolverine, imortal, 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 imortal. Eu vou ensinar o segredo hoje. Eu estou inspirado agora. Você quer ver mesmo? Melhor deixar para o ano que vem. Dezembro do ano que vem ensina, é melhor. Então abra sua Bíblia. Salmo 41, do verso 1 ao 3. Eu vou te mostrar. Salmo 41, do 1 ao 3. Vou ensinar meus filhos a serem tão incríveis quanto o Wolverine. Diga, imortais. Eita Jesus. Ó, ao músico-chefe, Salmo de Davi. Leiam comigo, abençoado. Abençoado é aquele que considera o... Diga, ajuda o pobre. O que o Senhor fará? O livrará em tempos de... Uau! Verso 2, já está forte, seu nome. Fica mais forte, ó. O Senhor o que o Senhor fará com ele? E o manterá... Não, alguém é para estar louvando a Deus? O manterá vivo. O manterá vivo. E ele será o quê? Sobre o quê? E tu não entregarás a vontade dos seus? Meu irmão, pode armar a puca, pode armar cilada, pode fazer armadilha como de urso. Não vai dar certo. Deus não te entregará a vontade dos seus. Oh, meu Deus do céu. Verso 3. O Senhor, o que o Senhor fará? O fortalecerá sobre o leito da enfermidade. Até se ficar doente vai ser fortalecido. Olha a promessa. Tu farás toda a sua cama em sua doença. Isso que significa, vai ficar prostrado na cama não. Vai se levantar, vai fazer a caminha e vai sair para trabalhar. Vai sair. Aleluia. Anote para você ler em casa. Atos 9, do 36 ao 41. Uma mulher que entendeu isso aqui, ó. Tá? Morreu. Diga, morreu. É um segredo. Isso, Atos 9, do verso 36 ao 41. É um segredo. É um segredo. É um segredo. É um segredo para ser ressuscitado. Quer saber o segredo para ser ressuscitado? Tá aí, ó. Ajude os pobres. Uma mulher chamada Dorcas morreu. Só que ela entendia disso aqui. Quando ela morreu, mandaram chamar Pedro. E Pedro tinha uma unção incrível, né? De ressurreição de... Pedro foi lá, levantou ela. Aleluia. E por fim, honra a Deus. Provérbios 14, 31. Vai. Provérbios 14, 31. Eu estou alegre com Jesus. 14, 31.
Leia. Aquele que oprime o, afronta o seu. Isso é perigoso, sim ou não? É aquele que vira a cara pro pobre, sabe? Finge que não está vendo. Não tem? Mas aquele que o honra, aquele que honra quem? A Deus, faz o quê? Tem misericórdia. Coloque isso sobre os vossos pés. Eu ensinei 7 princípios espirituais que os que caminham no bom caminho, que os que têm conhecido a Cristo exercem. E se você tem olhos para ver, perceba que primícias, dízimos, sementes, ofertas, votos, oferta de honra e esmola, todos estes princípios apontam para uma pessoa, Cristo. É forte, aplauda Jesus por isso. Coloque a mão no seu coração, diga: Pai, prospera-nos e nos faça bem-sucedidos. Diga: Pai, faça brilhar em nós a tua luz neste mundo perverso. Faz de mim e a minha casa uma referência de generosidade, de misericórdia, de honra, de auxílio, no poderoso nome de Jesus. Que a tua luz resplandeça sobre a tua igreja. Amém. Quem disse amém, aplauda Jesus, o Rei da Glória. Quero abrir o altar para honrarmos ao Senhor, finalizando essa segunda sessão maravilhosa. Maravilhosa, sim ou não? Abençoada, sim ou não? Glória a Deus por tudo. Vamos honrar Ele com as nossas primícias, dízimos, sementes, votos.